Olá, boa tarde a todos. Em nome do CEPEL, sejam bem-vindos a este webinar sobre a aplicação de tecnologias de indústria 4.0 à gestão de ativos de geração do setor elétrico, aqui materializados pelo produto Soma, do CEPEL. Eu sou Maurício Lisboa, sou diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Centro. Gostaria de dar boas-vindas especialmente aos nossos convidados de Itaipu Nacional, os engenheiros José Assis e Newton Coirim. O Assis, ele é o coordenador do projeto Matrix UG, e o Newton é da divisão de manutenção de Itaipu. Eu gostaria também de dar boas-vindas ao engenheiro Yuri Sefrin, da AIS Ambientes Virtuais, o nosso aniversariante do dia, está comemorando aqui o aniversário com a gente, e aos nossos pesquisadores Renato Rocha e André Tomás. Renato, engenheiro mecânico, um dos idealizadores do projeto Soma, e André, o atual gerente do projeto Soma. Diferentemente dos outros eventos que o CEPEL tem realizado, nós temos, nesse aqui, a gente optou por chamar Itaipu para conversar sobre suas experiências na aplicação do Soma no projeto Matrix UG, que contempla o monitoramento de 20 unidades geradoras da usina. O CEPEL possui, nesses seus mais de 45 anos de vida, uma atuação destacada, junto às empresas do setor elétrico, dando suporte às engenharias de manutenção e operação na gestão de ativos, através de projetos de pesquisa, ensaios e serviços técnicos especializados nas nossas instalações, nos nossos laboratórios e em atividades de campo. E essa nossa atuação, ela conduziu naturalmente, a esse desenvolvimento de tecnologias eficientes no monitoramento de ativos, que culminou com o projeto Soma, que é o tema desse nosso webinar. O Soma foi buscar, na indústria 4.0, tecnologias que viabilizassem de forma eficaz essa tão almejada meta do sistema de monitoramento e diagnóstico, que apesar de muito alardeada internacionalmente, ela apresenta uma série de desafios técnicos muito importantes. E para o desenvolvimento dessas soluções tem sido imprescindível a parceria com Itaipu. Itaipu que não se limitou apenas a implementar um sistema desenvolvido pelo CEPEL, Itaipu participa do desenvolvimento e do aprimoramento dessa solução, e através do seu corpo técnico, através dos seus parques tecnológicos e de empresas parceiras como a AIS, que está aqui representada. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Itaipu e dar início passando as palavras ao André, gerente do Soma, que fará a apresentação inicial do sistema. Eu já tenho várias pessoas já me comunicando aqui, que eu tenho que dar alguns avisos paroquiais antes, que são, primeiro, um questionário, que já vai estar disponível na parte de perguntas e respostas, um ícone no lado esquerdo, do lado direito superior da tela do Teams, e também as perguntas que vão ser feitas por vocês, já está aberta a parte de perguntas, uma vez que esse evento ele vai ser conduzido, ele vai transcorrer na forma de perguntas iniciais da produção, e posteriormente é feita uma sessão de que a plateia pode fazer as perguntas e serão respondidas. Dependendo de quanto a gente avançar no período do evento, não der tempo de responder todas as perguntas, então eu peço que coloquem os e-mails, que todas as perguntas que forem feitas vão ser efetivamente respondidas. André, eu tenho certeza que a gente vai ter um excelente evento aqui, a gente vai aprender muito, e André, é com você. Daqui a pouco a gente volta. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando de um produto, de um projeto, de um trabalho assim, do qual a gente realmente se orgulha. Eu vou passar aqui, vou compartilhar com vocês, uma apresentação. Ok. A ideia aqui, gente, é introduzir esse assunto, falando um pouco sobre o produto Soma, sobre a experiência que a gente teve, instalando isso em Itaipu, para contextualizar essa nossa conversa, que a gente vai ter logo mais, com esses parceiros, de Itaipu, da AIS, e realmente abrindo a pergunta para vocês. Então, vamos primeiro fazer esse nivelamento, do que trata o Soma. Antes de mais nada, o Soma ele é um produto voltado para a gestão de ativos. E se a gente pensar que o objetivo da gestão de ativos, qual é? É maximizar o tempo de operação, a qualidade de operação e a vida útil dos nossos equipamentos. Agora, qual o panorama que a gente traça, que a gente observa? Nas últimas décadas, houve um decréscimo histórico nos custos de sensores, de dispositivos de aquisição de dados, de tecnologias de armazenamento. Eu gosto de lembrar que em 1980, o custo de 1 gigabyte era quase $1 milhão. E hoje em dia, se você abre uma conta de e-mail em qualquer provedor, ele te dá 15, 20 de graça.
Então, como consequência disso, desse decréscimo nos custos, houve um boom de monitoramento, particularmente no setor elétrico, a partir aí do ano 2000, nas 2 últimas décadas. Com isso, a gente teve um aumento do volume de dados armazenados e aquistados, e os resultados ainda são aquém do esperado. A gente conversa com gestores de manutenção e a gente sabe que o quadro é esse. Um dos eventos mais interessantes que eu já participei no setor elétrico foi esse workshop de monitoramento e diagnóstico de máquinas hidráulicas, promovido pela Eletronorte em Tucuruí, no Pará, em 2014. E esse evento ele teve como característica que absolutamente nenhum fabricante foi convidado. Foi uma conversa entre os gestores desses equipamentos, né, os proprietários, aquelas empresas de geração, uma conversa muito franca, muito aberta sobre monitoramento de ativos. E chegou-se à conclusão de que os sistemas, no país inteiro, em todas as empresas, não interessa o fabricante, são frágeis. Eram frágeis, continuam sendo frágeis, né? Muitas vezes os sistemas não são tropicalizados. Um sistema que é fabricado para operar muito bem na Europa ou no Canadá, quando chega aqui, enfrenta uma temperatura de 50 graus centígrados e para de funcionar. Não nos atende. Mas as ferramentas de análise desses sistemas também eram limitadas, herméticas, e muitas vezes geravam dependência tecnológica do exterior. Ainda hoje é comum. Semana passada a gente conversava com um cliente, um parceiro nosso que também comentava isso, que tem que enviar mensalmente dados para o exterior para ter uma análise da condição do seu próprio equipamento. Isso porque ele adquiriu a solução de monitoramento, né? Obviamente, isso é inadmissível. E o desafio que a gente coloca na gestão de ativos, com essa massa, com essa carga de monitoramento, é traduzir dados de monitoramento em informações úteis para a tomada de decisões. Eu quero saber se o meu equipamento pode continuar operando ou se eu devo adiantar a parada dele para uma manutenção em caráter de urgência. Como está a condição, como está a saúde do meu equipamento. O meu antigo orientador do mestrado, professor Flávio Ciparrone, da USP, ele costumava dizer que quem tem muito relógio não sabe que horas são. Então, essa tarefa de traduzir dados em informações é realmente o pulo do gato na gestão desses ativos, particularmente desses ativos mais complexos. Eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo que o setor elétrico, de um modo geral, é uma indústria conservadora com relação à inovação tecnológica. No seguinte sentido, talvez porque as nossas principais tecnologias, se a gente pegar, por exemplo, o gerador e o transformador, eles têm mais de 100 anos de idade e, essencialmente, não mudaram muito, né? Mas a gente tem que fazer um esforço, se a gente quer se tornar, né, competitivo, e se a gente quer realmente fazer frente aos novos desafios que o setor elétrico enfrenta e que as nossas empresas vão enfrentar, a gente precisa olhar por cima do muro e ver o que está acontecendo aí fora. E o que a gente observa aí fora é que está acontecendo uma 4ª revolução industrial. O que é uma revolução industrial? Uma revolução industrial, ela acontece quando existe a inserção de uma tecnologia disruptiva no mercado, de modo que quem não se adapta a ela perece, perde competitividade, não se sustenta. Isso aconteceu historicamente 3 vezes. Primeira vez com a evolução da máquina a vapor, né, a revolução mecânica. Uma segunda vez com as linhas de produção e a utilização massiva da energia elétrica. Na metade do século passado, nós tivemos uma terceira com a automação industrial, né, introdução de CLPs, de robótica. Essas revoluções, elas em geral são capitaneadas pela indústria automobilística e pela indústria aeroespacial. E atualmente o que a gente vê? Que tecnologias são essas? Inteligência artificial, robótica, big data e muito mais. Isso está acontecendo. Esse termo, indústria 4.0, ele surgiu como um projeto de estratégias do governo alemão voltado para a tecnologia, apresentado em Hannover, em 2013, e o conceito por trás disso é interconexão de máquinas, sistemas e ativos, de modo que se crie uma rede inteligente ao longo daquela cadeia de valor para controlar os modos de produção de forma autônoma. E no relatório da Task Force da Indústria 4.0,
nos chamou muito a atenção essas características das fábricas inteligentes, que possuirão autonomia e capacidade para agendar manutenções e prever falhas nos processos. Isso é extremamente aderente às necessidades da engenharia de manutenção, às necessidades da gestão de ativos. A indústria 4.0, a gente poderia colocar esses 4 grandes pilares tecnológicos nela: internet das coisas, aquisição massiva de dados distribuídos em rede, inteligência artificial, digital twins, né, simulação em tempo real dos ativos monitorados, e manufatura aditiva, impressão 3D. E o objetivo do projeto SOMA é justamente a aplicação de todas essas tecnologias da indústria 4.0 na gestão de ativos do setor elétrico. Então, essa foi a grande motivação e isso tem sido o que a gente tem perseguido. Em Itaipu, nós já implementamos com um bom sucesso a primeira e a terceira colunas, né? Diria que a terceira está pela metade, né? Um projeto desse porte vai ser comentado um pouco mais, né? Quer dizer, evidentemente ainda há muito o que se fazer, mas a gente já pode ficar bastante feliz e contente com os resultados que nós atingimos, né? O sistema de computação de inteligência artificial também está sendo gestado e deve entrar em produção muito em breve, no início de 2021, mas a gente comenta isso daqui a pouco. Ainda sobre indústria 4.0, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial estima que anualmente no Brasil existe um potencial de redução de 73 bilhões de reais por ano, dos quais 31 bilhões de reais por ano correspondem a redução de custos de manutenção. Ora, o Brasil não é um país fortemente industrializado. Se a gente transpõe essas informações para o setor elétrico, essas ideias para o setor elétrico, a gente pode imaginar que essa proporção é ainda maior, de modo que isso aqui é digno de toda a nossa atenção e de todo o investimento. Então, com isso, nós elaboramos, né, uma arquitetura que nós chamamos uma arquitetura de engenharia de manutenção 4.0, que ela é toda construída em torno de uma rede de manutenção segura. Essa rede, obviamente, com todos os requisitos de cibersegurança, né, com o mesmo nível de criptografia e de segurança de uma transação de cartão de crédito, um sistema completamente orientado a serviços, modular, com arquitetura web, protocolos padrão, a capacidade de aquisição de dados massiva, simulação de modelos dos equipamentos em tempo real e toda uma estrutura de inteligência artificial aplicada ao diagnóstico, né? Eu diria que um projeto, né, grandioso, ele precisa de um bom alicerce e antes disso ainda de um bom planejamento, de um bom projeto, né, de um bom blueprint. Então, na verdade, o trabalho que foi feito aqui de estruturar essa arquitetura de manutenção, ele realmente é um dos pontos fortes que fica no alicerce do SOMA, que não aparece muito, mas é realmente um trabalho bastante interessante, bastante profundo. Com relação à aquisição e persistência de dados, a parte de internet das coisas industrial, a gente faz aquisição de dados de processo das máquinas, potências, tensões, correntes, velocidade, etc. Dados de monitoramento, vibrações, órbitas, temperaturas, descargas parciais. E, alternativamente, nós podemos implementar toda a cadeia de medição. Nós fazemos isso utilizando a arquitetura de hardware modular, National Instruments, ou desenvolvendo adaptadores de dados para conexão com sistemas de monitoramento existentes. Foi o caso, por exemplo, dos dados de processo de Itaipu, que fizemos a integração com o historiador disponível, que é o pai da OSIsoft. Utilizamos também protocolo padrão de indústria 4.0, o OPC-UA, para interconexão com sistemas supervisórios, como o SAGE, que é outro produto do CEPEL.
Com relação a Digital Twins, né, um pilar essencial da indústria 4.0 é que as réplicas virtuais das máquinas estejam disponíveis. Sob o aspecto estrutural, que isso realmente já foi implantado e está em produção em Itaipu, e também sob o aspecto comportamental, para simulação e diagnóstico. Então, isso aqui também está em estágio bastante avançado e a gente espera fazer um deploy, pelo menos da parte mecânica de simulação, também em 2021. Agora, a cereja do bolo é o diagnóstico. Afinal, o que nós queremos saber é se a máquina pode ou não continuar operando, como está a condição do meu equipamento. E, para isso, nós incorporamos ao Soma um sistema especialista de diagnóstico. A ideia do sistema especialista não é substituir um especialista. Talvez uma boa analogia seja com uma máquina de calcular que pode fazer cálculos de maneira mais precisa, mais rápida, mais eficiente. E nós incorporamos a esse sistema uma base de conhecimento dos especialistas, que incluem, né, obviamente, todo o nosso suporte do CEPEL, mas, sobretudo, né, os Product Owners, né, e a base de fatos que vem do sistema de internet das coisas industrial. Com isso, entra-se numa máquina de inferência e obtém-se um diagnóstico. Aqui eu tenho algumas telas da nossa já prototipação, né? A gente está utilizando lógica difusa para fazer todo esse processamento. E isso eu convido a vocês, tão logo possível, né, que compareçam os que puderem ao CEPEL, porque é muito interessante a gente ver, né, todo esse processo de diagnóstico funcionando em tempo real, seja num laboratório, ou então no ano que vem em Itaipu, quem sabe, né? Vocês possam também ter a oportunidade de visitar. Realmente isso aqui é uma grande ferramenta. E agora, para além do sistema especialista de diagnósticos, nós trabalhamos também com mineração de dados. A ideia é a extração de informações implícitas previamente desconhecidas. Eu falei que a gente parte de uma base de conhecimento dos operadores, dos técnicos, dos especialistas da própria empresa. Acontece que há correlações entre os dados que o olho humano não é capaz de detectar. E para isso, utilizamos inteligência artificial para identificar regularidades ou padrões. Esses padrões fortes são generalizados e nós criamos novas regras de diagnóstico para o sistema especialista. Nesse sentido, também, o CEPEL tem feito um investimento tem dado muita atenção a essa parte de inteligência artificial. Inclusive, foi criado recentemente um núcleo específico, NTEC, Núcleo de Inteligência Artificial e Tecnologia da Informação, para atender esse tipo de demanda. E com relação a Itaipu, é um projeto grandioso, são 20 máquinas de 700 mega, essa usina é uma joia, é realmente um estudo de caso fascinante. Aqui temos algumas telas da interface do sistema, uma arquitetura web, em que nós podemos acompanhar sinais em tempo real, de órbitas, de dados históricos, descargas parciais, que o IMA-DP, desenvolvido pelo CEPEL, está integrado a esse sistema, toda a parte estrutural da máquina, navegável. Desenvolvemos também toda a estrutura de internet das coisas industrial. Isso foi um sistema massivo de aquisição de dados. Temos a capacidade de monitorar 10 mil sinais em tempo real. Creio que cerca de 8 mil sinais estão sendo monitorados hoje, o Assis depois pode me corrigir. Naquela estrutura de rede segura, né? Aqui temos uma foto também do nosso banco aqui de servidores, né, que dá suporte a toda essa aplicação. É realmente uma estrutura pujante de IIoT que nós desenvolvemos. Quanto às réplicas digitais, a parte estrutural dessas réplicas, a gente tem realmente que tirar o chapéu para Itaipu, porque Itaipu foi visionária, se antecipou a essas tendências da indústria 4.0 e investiu na modelagem detalhada dos seus ativos. Não só na modelagem, mas também adquiriu uma impressora 3D e que já é utilizada, inclusive, na manutenção de Itaipu para a confecção de peças de reposição, com menor custo, com menor tempo de fornecimento. Isso também é uma coisa que tem sido incorporada aos processos de Itaipu. Então, realmente foi uma coincidência muito feliz para que a gente pudesse ter essa solução operacional. E com relação à modelagem e simulação, comentei
resumidamente, né, nós temos o HotMath, que é a simulação de máquinas, né, da dinâmica de máquinas por elementos finitos, na qual nós utilizamos para duas coisas. Em primeiro lugar, para fazer estudos de dinâmica da máquina. Mas, em segundo lugar, uma coisa muito interessante é que, segundo essa filosofia do Digital Twin da indústria 4.0, nós temos o nosso equipamento operando em tempo real e a réplica, o modelo dele simulado, é comparado o tempo todo com a situação real. E esses desvios podem ser detectados, levando assim a diagnósticos mais assertivos. Por fim, nós colocamos o Soma, né, nesse ecossistema, né, nós utilizamos praticamente todo esse ecossistema da indústria 4.0, colocamos tudo isso à disposição de Itaipu, isso também está à disposição dos nossos sócios, clientes, patrocinadores, evidentemente, né? Mas só para dar um exemplo aqui, né, das possibilidades desse sistema, o Soma, por exemplo, ele está dando suporte ao sistema embarcado que fará o controle do robô de inspeção de linhas de transmissão patenteado pelo CEPEL no ano passado. Então, realmente, as possibilidades são muito grandes. E eu concluo dizendo o seguinte: quando a gente começou esse projeto, a gente tinha uma intuição de que estávamos fazendo algo novo no setor elétrico. Algo que realmente ainda não tinha sido feito, uma integração realmente disruptiva, chave. Essa intuição ela se confirmou no ano passado para nós, quando nós tivemos a oportunidade de apresentar essa arquitetura de engenharia de manutenção 4.0 no colóquio internacional de máquinas rotativas do SIGRE, em Nova Delhi. E lá estavam presentes fabricantes, instituições de pesquisa, universidades, utilities do mundo inteiro, e nós realmente tivemos esse retorno, esse feedback daquele fórum internacional de que nós estávamos em uma vanguarda disruptiva nessa tecnologia da indústria 4.0 aplicada ao monitoramento de ativos de geração. Isso é uma coisa que nos enche de alegria, nos enche de um orgulho, porque é tecnologia nacional. A gente desenvolveu isso aqui com carinho, né? O pesquisador coloca muito amor naquela coisa, e isso não teria sido possível sem o apoio e a parceria de Itaipu, da AES, Só mais um último comentário, né? Esse projeto ele foi premiado na classificação Dow Jones da Eletrobras na categoria de criatividade distribuída, justamente porque ele teve que contar com todos esses agentes, integrar tudo isso, né? O CEPEL coordenou esse desenvolvimento conjunto e a gente chegou realmente em um produto muito interessante. E eu gostaria de finalizar demonstrando para vocês um pequeno... Bom, Soma, mais um sistema de monitoramento de ativos. O Soma é uma ferramenta desenvolvida pelo CEPEL para trazer a engenharia de manutenção no setor elétrico para a era da indústria 4.0. E deixo com vocês um vídeo muito breve de uma aplicação do Soma, que é a aplicação Monitor, na qual vocês vão poder ver com mais detalhes a IHM 3D desenvolvida pela AES. Agradecimento aí a todos os colaboradores. E agora eu gostaria de passar a palavra novamente para o Maurício. André, muito obrigado, excelente apresentação como sempre, realmente é empolgante esse trabalho, emocionante, dá orgulho mesmo do país, do trabalho que está sendo desenvolvido.
Então, a gente vai começar nossa sessão de nosso bate-papo aqui com os nossos convidados. A gente começa com a Assis. Você pode colocar já o Assis já ao vivo, André. Boa tarde, Assis, tudo bem? Assis, boa tarde, Maurício. Boa tarde, colegas. Tranquilo? Um prazer estar com você aqui hoje. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado pelo trabalho que vocês estão tendo, um trabalho de excelência também com relação a esse produto, com essa solução e dentro do ambiente do Metrics UG também, que você é o coordenador. Assim, você podia dizer para a gente, falar um pouco o que levou Itaipu a optar por essa solução do CEPEL? Bom, Maurício, a história é longa aí, mas vamos tentar resumir, né? Na verdade, tomar a decisão de contratar um sistema com essa responsabilidade aí não é uma coisa trivial, né? Tudo começa com uma história triste, né? Itaipu tinha um sistema de monitoramento que foi contratado de um consórcio de grandes empresas e ele chegou a ser instalado em Itaipu, porém ele não atendeu às especificações, que eram muito arrojadas para a época, talvez, né? A gente talvez não tivesse capacidade tecnológica ou de computacional, na verdade, para atender aquela especificação. E esse sistema ele entrou em litígio jurídico e foi paralisado. Chegou a ser instalado, mas não entrou em produção. Isso foi na década de 90. E depois disso a gente foi atrás de um sistema de monitoramento que atendesse a gente com aquelas funcionalidades todas que foram especificadas lá e começamos a fazer essa pesquisa. E o CEPEL não é uma novidade para a gente, ele tem excelência de serviços aí do setor elétrico, né? Principalmente na área de ensaios, medições. Eles acompanharam Itaipu naquela época, dando um suporte também, e foi uma coisa muito importante para a gente, e criou esse relacionamento já lá atrás. E com a possibilidade, aí, com a desinstalação desse sistema, a gente sabia dessas produções do CEPEL na área de monitoramento, e a gente estreitou os relacionamentos. Aí o Renato estava à frente do projeto naquela época, engenheiro mecânico, doutor na área de vibrações, e a equipe passou uma segurança muito grande para a gente. E aí Itaipu, como é binacional, né, os paraguaios fizeram algumas visitas com a gente no CEPEL, conhecemos a equipe mais de perto, um pouco do sistema, que não era isso ainda tudo. A gente teve que dar um crédito para o CEPEL, né, na capacidade do pessoal de falar assim, a gente consegue fazer isso, né? Então foi uma aposta mútua, né? E a gente hoje chegamos à conclusão aí que a gente estava no caminho certo mesmo, né? Foi feito daí a parceria, não é uma contratação comercial, né? O CEPEL é do Grupo Eletrobras, a Itaipu, 50% dela também é do Grupo Eletrobras, então a gente é primos, irmãos aí, e então isso facilitou muito as coisas, né? Foi uma parceria, a gente entrou junto no sistema, especificamos o hardware junto, aceitamos o hardware juntos e partimos para a implementação, né? O CEPEL teve um trabalho grande aí de remodelagem de todo o sistema, de todas essas décadas de estudos deles, eles atualizaram o sistema, e daí para frente é isso que a gente está vendo aí, né? Mais ou menos essa é a história. Muito obrigado, Assis. Então, assim, você podia me dizer hoje, assim, como é que está o sistema hoje? Já completo a minha pergunta. Que grandezas são monitoradas e quais deverão ser incorporadas no futuro? A gente aprendeu um pouco mais. Isso desde o princípio, a Itaipu, por ter uma engenharia forte também, diferente um pouco da grande maioria das usinas, a gente tem uma engenharia presente na usina, né? Então, é uma coisa um pouco não comum hoje nas usinas hidrelétricas, principalmente no Brasil, né? E a gente tem ainda um time muito forte de engenharia, tanto na engenharia de manutenção da usina, engenharia de operação, a própria superintendência de engenharia, tem um pessoal muito bom, gente de peso internacional aí, Geraldo Brito, João Marra, que hoje já estão aposentados, né, fizeram parte do início desse projeto aí, e muita gente lá que domina
o processo, né, domina a geração de energia, e a gente queria um parceiro para a gente continuar no desenvolvimento desse negócio. Então, hoje, o projeto ele não está no estágio final, e nunca vai estar, pelo que a gente acredita, né? A gente vai estar sempre evoluindo ele. Hoje, a gente tem todos os pontos de temperatura monitorados, em torno de pouco menos de 400 pontos por máquina, então dá em torno de 8.000 pontos de temperatura. O sistema está preparado já para receber todas as vibrações, né, 32 sinais de vibração por máquina, sinais de descargas parciais, a gente já tem as entradas, já tem os sensores. Na parte de vibração, falta instalar os sensores, a gente está em processo de compra agora, o sistema já está pronto para receber eles e sair monitorando. Descargas parciais, a gente já tem os sensores comprados, né, os acopladores capacitivos, estão no CEPEL para a gente fazer os testes de aceitação dele e ir para campo também para a gente ter monitoramento de descargas parciais. E a gente, além desses conjuntos de pontos aí, a gente tem parâmetros operativos, que a gente pega daquela integração que o André comentou com a gente lá do sistema OSIsoft, o PAI, né, da OSIsoft. Ele já tem todos os pontos de supervisão da usina, do sistema SCADA, e esses pontos estão disponíveis para a gente tem acesso a todos eles. Então, os parâmetros operativos a gente pega digitalmente desse banco de dados lá, que já está disponível, né? Acho que é mais ou menos isso daí. Eu não lembro se eu esqueci alguma coisa, Maurício. Por favor, me relembra aí. Não, tá ótimo. Eu estou querendo ver isso tudo funcionando também. Estou ansioso quanto você. Todos estamos, né? Estamos. Então, agora sim, a gente está falando, né, de monitoramento contínuo de grandezas associadas aos geradores, né, de Itaipu. Agora, no escopo do projeto Matrix Soma, a Itaipu tem planos de aplicar essa solução para outros ativos? Equipamentos de alta tensão, equipamentos auxiliares e a própria barragem, por exemplo? Essa pergunta aí é interessante, que a gente volta no início das coisas lá, Maurício. Um pouco da história do negócio aí. Esse modelo 3D que a gente tem hoje implementado aí como IHM 3D, ele começou no CEASB, que é um centro de estudos do PTI, com a modelagem da barragem. Tá? Então, tudo iniciou fazendo a modelagem da barragem para eles terem mais a engenharia civil da usina na mão também, né, para fazer estudos, etc. E o superintendente de manutenção, na época, o Castella, ele viu aquela modelo 3D e falou assim, pô, eu quero a máquina também modelada em 3D, dá para fazer? O pessoal falou, dá. Né? Então, isso lá nos inícios de 2000, mais ou menos, começou assim. E aí o pessoal atendeu o chamado aí do Castella e fizeram o modelo 3D da máquina. E isso tudo antes da gente contratar o Soma, né, com o CEPEL, eram uns desenvolvimentos à parte. Aí, quando a gente viu aquilo lá e viu o projeto Matrix, falou assim, opa, acho que tem um link legal aí, né? A gente viu aquela máquina toda dando zoom, girando para lá, girando para cá, eu falei, pô, se tiver os pontos animados aí, fica show de bola, né? É uma ferramenta legal, né, para engenharia de manutenção. E a gente, aí, depois do Castella, fomos nós que insultamos o PTI, falou assim, escuta, a gente consegue animar isso daí, e num ambiente web ainda? Aí a IS já estava por lá, né, e a gente deu incluímos essa funcionalidade do sistema. E agora a gente tem essa dívida com o CEASB, que é monitorar a barragem, né, de uma forma animada, né, que era o início do projeto. Então, a gente está em conversação lá com o pessoal dos engenheiros civis da usina, e não está batido o martelo ainda, mas se for decidido, provavelmente, pelo que eu estou sentindo aí, o namoro está bem avançado, né, já virou um noivado, a gente está vendo os detalhes. Provavelmente o próximo sistema aí que vai ser monitorado pelo Matrix, né, com o Soma, é a barragem. E os demais, a gente tem planos também. Na verdade, o projeto Matrix, esse sobrenome dele, o G,
a tendência, o que a gente sonha, né, o que a gente planejou no início, é que ele suma e vire Matrix como sendo o centro de monitoramento da planta toda, né? Ele foi concebido assim, com uma capacidade de uma escalabilidade grande, poder crescer em número de pontos, funções de monitoramento, modelos matemáticos, e aí que está a importância de ser um projeto no estilo que a gente tem aí, né, de parceria, né, que se você tivesse uma contratação para um projeto final ali, ficaria difícil de implementar esse tipo de jogo, né? Muito basicamente obrigado. Isso aí. Legal, mas você falou assim da modelagem 3D, né? Você tem um pouco mais a falar sobre isso, como é que foi esse processo, se envolveu o PTI também, como é que foi isso, né? Como é que isso tornou possível o resultado que a gente viu a princípio no vídeo do André, mas que a gente não vou dar spoiler, mas que a gente vai ver de uma outra forma mais à frente lá com o Newton. A história foi mais ou menos baseada nesse histórico aí, né, de integração. O modelo 3D já estava pronto, a gente tem um subproduto dele, né, rodando no sistema de monitoramento. A IS foi muito competente, né, eu acho que o Yuri vai poder falar aí, ele é prata da casa, aqui, né, formado pela UniOeste, aqui de Foz do Iguaçu, né, e trabalhou na criação do modelo 3D lá dos primórdios, lá no CEASB, né, então, tudo isso ajudou muito, sabe, a gente ter os produtores, né, do modelo ali, essa facilidade que o CEPEL deu para a gente, a abertura da gente poder evoluir o sistema, né, toda a engenharia de software que tem por trás, que permite você fazer essa integração com uma certa facilidade, né, por se ter um ambiente web. Então, tudo isso facilita bastante, né, facilitou esse trabalho, né. E a gente tem esse produto hoje aí, que é um negócio muito legal, né, enche os olhos de ver. Assis, muito obrigado. A gente volta ainda nas perguntas do plateia e no encerramento, naquela votação democrática, né, que a gente fez. A gente continua conversando. Para nossa área de divulgação aqui, não me puxar a orelha, então vou lembrar novamente, a parte de perguntas e respostas já está aberta, vocês podem endereçar as perguntas, caso desejem, deixar a pergunta para o grupo, e também o link para o questionário de avaliação do evento. Então agora, André, vamos colocar o Yuri na linha? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Yuri. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Parabéns aí pelo seu aniversário hoje, que está aqui. Valeu, obrigado. Tem um monte de gente comemorando com você, tá vendo? Yuri, esse desenvolvimento envolveu muitos colaboradores, né? A gente viu nas apresentações do André e na apresentação do Assis também, duas excelentes apresentações sobre o tema, muito conhecimento envolvido. Esse projeto soma enquanto criatividade distribuída, como o André já tinha colocado, ele ajudou, né, a Eletrobras a ganhar a nota máxima no Dow Jones de 2019. Agora, o modelo 3D elaborado inicialmente pelo PTI, né, mas a integração, esse modelo soma contou com a colaboração da IES, da sua empresa. E qual foi a participação de você nesse desenvolvimento da interface homem-máquina 3D? Você podia falar um pouco para a gente sobre isso? Claro, boa tarde, Maurício, obrigado mesmo pela pergunta. A AIS Ambientes Virtuais, né, foi a responsável pelo desenvolvimento da interface homem-máquina 3D. Então, basicamente, isso está relacionado ali com a apresentação que o André fez, aquele terceiro pilar da indústria 4.0, que seria os sistemas cyberfísicos. Então, para trocar essas palavras, às vezes um pouquinho complicadas por algo mais palpável, um sistema cyberfísico, que é a especialidade da nossa empresa, consiste nessa virtualização da indústria. Então, para dividir o trabalho que a gente fez para Itaipu, junto com o CEPEL, junto com o PTI, né, usando os insumos das modelagens 3D que já tinham, foi basicamente dividido em 3 pontos principais. Então, o primeiro ponto que a gente trabalhou foi a otimização dos modelos 3D. Então, como já havia sido dito pelo André e também foi reiterado pelo Assis, a Itaipu já tinha modelado nos mínimos detalhes as unidades geradoras.
Então, esse modelo, ele era detalhista, ele tinha bastante informação, porém ele não servia para um ambiente web, que é o caso do sistema que a gente precisa. Então, para carregar esse modelo, às vezes demorava horas, se você abrir uma montagem de uma unidade geradora inteira, lá no software de engenharia, demorava horas. Então, o engenheiro não podia depender desse carregamento para o trabalho do dia a dia dele. Então, esse primeiro ponto é a otimização dos modelos 3D. Então, a gente pegou esses modelos 3D feitos pelo laboratório e fez uma simplificação neles, retirando os detalhes e expressando esses detalhes em formatos de textura. Basicamente, é o mesmo conceito que é utilizado nos jogos, para você poder ter realismo sem pesar tanto. O segundo ponto que a gente trabalhou junto com o CEPEL e junto com o PTI, para esse trabalho acontecer, foi a integração dos dados em tempo real. Então, o CEPEL já tinha feito todo o sensoriamento, como já foi bem tratado aqui, das 20 turbinas de Itaipu. Então, assim, mais de 400 pontos por cada turbina. E a gente teve a responsabilidade de transmitir esse dado em tempo real para dentro do modelo 3D. Então, isso enquanto o engenheiro via a máquina ali no computador dele, na frente dele, podia rodar ela sem demora de carregamento, rapidamente, a gente transmitia para essa máquina em tempo real as medições dos sensores que estavam acontecendo lá naquela hora dentro da usina. Então, isso é o conceito do gêmeo digital, né? Um dos conceitos que envolve o gêmeo digital. E o terceiro ponto que a gente trabalhou, que eu considero muito importante, foi a coleta de requisitos com os engenheiros. Então, a minha empresa, a AIS Ambientes Virtuais, ela é especialista no desenvolvimento de sistemas cyberfísicos, que seriam esses gêmeos digitais, sistemas de realidade virtual, sistemas de realidade aumentada. Porém, a gente possui um corpo de engenheiros na empresa. Eu sou engenheiro mecânico, temos sócios de engenheiro civil, outros engenheiros mecânicos também. Então, essa coleta de requisitos com o pessoal da Itaipu, eu acredito que foi uma das partes mais importantes, pois nunca a Itaipu tinha pensado em dividir a unidade geradora inteira em subsistemas, pensando no monitoramento dos sensores. Então, assim, a gente teve que ter muitas reuniões com a CIS, com o Newton, para poder entender, assim, qual que é o ponto que vocês querem monitorar, como que as nossas competências de modelagem 3D, programação, conseguem ajudar vocês a monitorarem melhor e mais rápido. Então, eu acho que esse foi o terceiro ponto e um dos mais importantes que a gente trabalhou junto nesse projeto. E para não deixar a primeira etapa da pergunta de fora, eu queria falar um pouquinho a respeito do índice Dow Jones, que vocês acabaram saindo com a nota 100 na parte de inovação, devido a essa integração, né, dos players. Então, assim, para mim, eu fico muito contente de que a minha empresa, né, saber que a AIS Ambientes Virtuais também impactou, né, num parâmetro medido pela Dow Jones, que é uma bolsa internacional. Isso mostra o impacto do que a gente está fazendo em parceria. Só que isso não é uma responsabilidade só minha, porque está bem claro que a inovação aberta, que consiste em não só a sua empresa ter que criar soluções para resolver os seus problemas, e sim você compartilhar os problemas com as outras empresas e poder ter soluções de outros dentro da sua indústria, é o melhor caminho, sim, para a inovação. Então, acho que, por ter sido uma inovação aberta que consistiu com startups, como a minha empresa, as Ambientes Virtuais, com empresas governamentais no nível de CEPEL, Eletrobras, própria Itaipu Nacional, eu acho que é isso que trouxe o temperinho que acabou dando essa nota máxima no Dow Jones para a Eletrobras. E para mim, claro, é uma honra estar participando disso daí. Para nós também, Yuri. Yuri, aqui, ainda nessa linha, na questão da interface homem-máquina 3D, que outras aplicações poderiam derivar desses modelos 3D da máquina? Olha, depois que a gente já fez essa simplificação, essa otimização dos modelos 3D, eles já estão aptos a rodar em web, já estão aptos em rodar em realidade virtual. Isso significa pôr para dentro do óculos, uma instrução de treinamento de manutenção que pode treinar a equipe técnica ali sem dar risco, já pode pôr em realidade aumentada. O que isso significa? Significa que, ou na sala do engenheiro, o engenheiro já pode visualizar o modelo reduzido da turbina na mesa dele para fazer uma discussão a respeito da parada de máquina, ou em chão de fábrica, o engenheiro pode estar ali, mirar um tablet para uma máquina e ver a medição dos pontos dos sensores. E assim, isso falando, às vezes é difícil de vocês imaginarem. Então eu convido vocês a entrarem no site www.industry
ais.com. Lá vai ter vídeos exemplificando a realidade aumentada para a turbina, realidade virtual também. Então, além de realidade aumentada e virtual, é possível trazer os dados BIM para dentro do sistema. Então, muito se fala hoje dessa modelagem utilizando 3D, utilizando informações também, então informações construtivas, de materiais, tudo isso dentro da modelagem 3D também pode ser aproveitado no sistema cyberfísico. Além disso, no caso específico de Itaipu, a gente enxerga funcionalidades de mapas de calor para representar a distribuição dos pontos dos sensores. Também enxerga a possibilidade de mapas de cores para que os alarmes fiquem mais claros quando começar a ter alguma criticidade. Através das cores, o engenheiro já vai ter uma noção de qual subsistema está envolvido nessa criticidade. E sem contar que essa aplicação não precisa se restringir às hidroelétricas. Então, para Itaipu até foi difícil, porque eles têm 20 turbinas. Das 20 turbinas, possuem 3 modelos diferentes. E desses 3 modelos, cada um tem uma disposição de sensor, desses 400 sensores diferenciada. Então, assim, para Itaipu teve essa dificuldade a mais. Mas, por exemplo, para uma indústria nuclear que possui apenas um gerador, pode ser um pouco mais facilitado também. Por mais que haja mais complexidade em um único gerador, ao menos vai ser só um, né? Então, assim, cada indústria tem a sua nuance e a sua vantagem. Então, a gente também vê aplicações para outros setores, né? Muito obrigado, Yuri. A gente retorna nas próximas perguntas também da plateia. Com certeza vai surgir muita coisa para a gente continuar conversando. Agora, André, vamos falar com o Renato. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, pessoal. Os pais aí do som. Vamos conversar um pouco aí. Assim, Renato, assim, o objetivo último, né, da tomada de decisão é a tomada de decisão, né? Nessa questão, aquilo que o André colocou muito bem, é saber se isso pode continuar funcionando, até quando, em que situação. E para isso, a indústria 4.0 conta com esse suporte da inteligência artificial. Você é um especialista em dinâmica de máquinas rotativas, criador do HotMath, idealizador do Soma, tem trabalhado bastante nessas ferramentas, né? Eu mesmo já acompanho você fazendo isso já há muitos e muitos anos. Você poderia nos falar um pouco sobre esse sistema especialista de diagnóstico, né, que será disponibilizado no Soma em 2021, que foi falado pelo André, pelo Assis? Bom, Maurício, primeiramente quero dar boa tarde para todos, para a nossa audiência, para vocês, colegas de evento, para a nossa equipe lá do Soma, certamente está nos vendo. Não posso deixar de dar saudações aos nossos colegas paraguaios, né, de Itaipu, que tiveram um papel fundamental no projeto Matrix, né, principalmente na parte física do projeto, dos equipamentos, né, de toda a instalação física do projeto. Para mim, você me conhece há muitos anos, para mim é uma grande satisfação, um grande orgulho, né, de estar podendo realizar esse evento. Na verdade, esse projeto com Itaipu, né, participar do projeto Matrix com o sistema computacional do projeto é o coroamento de um trabalho de muitos anos, né? Eu fui por 18 anos gerente do projeto. Na verdade, essa ideia, né, do desenvolvimento de um sistema de monitoramento para o setor elétrico brasileiro foi uma ideia que foi gestada no fim dos anos 90, né? E no ano 2000 eu assumi essa missão e fui até 2018, quando o André, então, passou a liderar o projeto e vem fazendo ao longo desses últimos 2 anos com muita excelência e muito compromisso. Então, assim, na questão do diagnóstico, por ser o gerente do projeto por tantos anos, desde o início, e por também ser engenheiro, né, engenheiro mecânico, no caso, eu fiquei sempre muito conectado com esse assunto. E, assim, fazendo um histórico, o que é muito importante deixar claro é que a questão do diagnóstico era uma condição primária e inegociável desde o início do projeto. Porque, conforme o André falou no início, esse paradoxo de você ter muito dado e pouca informação
isso já era uma realidade que nós detectamos e já lá naquela época. E já naquela época já existia, como é que se diz, estratégias computacionais conhecidas para se trabalhar com os dados num nível mais de inteligência, né, num nível mais avançado do que simplesmente a análise. Né? Eu costumo sempre também pensar nessa questão de muito dado, pouca informação, é como se você comprasse um colete salva-vidas e quando você fosse usar ele, você descobre que ele é mais pesado que a água, né? Que na verdade ele joga você para baixo em vez de te ajudar. Então, assim, essa é a realidade. A gente passou a ter muito dado, barateou muito a questão de ter dado e a informação ela começou a ser inviável de obtê-la em termos humanos, né? De analisar tanto dado. Bom, então naquela época, qual foi a estratégia que foi adotada? Naquela época não existia a diversidade de estratégias computacionais que existe hoje em dia nesse campo. Mas nós fizemos uma análise do que existia na época e resolvemos ir pelo caminho de sistema especialista, né? Porque entendemos que era a estratégia mais apropriada para esse problema, para esse cenário, né? E só que o sistema especialista, ele é conforme o André apresentou aí mais no início, o que é um sistema especialista, né? Ele é um algoritmo computacional, um programa computacional que é constituído por 3 componentes, né? Ele tem a máquina de inferência, que é o cérebro propriamente dito, ele tem a base de regras, né? Que é onde está o conhecimento armazenado, e a base de fatos, que são os dados propriamente ditos, né? Só que o que acontece? O grande desafio dessa abordagem são as regras, né? É você ter esse conhecimento todo sistematizado e todo armazenado, porque esse conhecimento, ele na verdade vem de seres humanos, né? Então, a sistematização desse conhecimento é o maior desafio. Uma outra questão é que os dados, eles, para serem trabalhados pela máquina de inferência, eles precisam de ser tratados primeiro, né? Então, a melhor forma de você tratar, que na verdade trata-se de uma classificação, é você você passar por um processo de normalização dos dados, né? E a lógica fuzzy, né, é o processo mais tradicional, né? E muito eficiente ainda, né, nesse aspecto. Então, nós adotamos essa solução, né, que era basicamente o sistema especialista, né, inferindo os dados à luz das regras, mas esses dados já vindo normalizados por um pré-processamento que era a fusificação. Bom, com o passar do tempo, né, obviamente que hoje em dia a gente tem uma diversidade enorme de algoritmos poderosíssimos, né, para extração de informação, de bases gigantescas de dados, né? Então, assim, nós vemos que depois desses anos todos, a abordagem do sistema especialista, ela é ainda a abordagem correta para esse problema. Mas, obviamente, que as regras, elas precisam evoluir, né? Elas precisam ser atualizadas, precisa ter uma evolução. E essa evolução, ela também tem que ser computacional, né? E o que acontece é que essas novas tecnologias, elas têm a capacidade justamente disso, de fazer uma mineração na base de dados, seja o tamanho que for, e começar a detectar padrões nessas bases, e esses padrões serem sinalizados, né, para os responsáveis pelo sistema, para que novas regras sejam desenvolvidas e incorporadas à base de regras do sistema especialista. Então, essa é a estratégia, né? Bom, então, assim, no início, né, o desenvolvimento do Soma, que nem começou como Soma, começou com outro nome, mas a partir de mais ou menos 2005, 2006, nós, então, partimos para essa abordagem web, né?
Na época fomos muito assim, vistos com desconfiança, né, de você usar uma aplicação internet para esse tipo de situação, mas nós apostamos nela, né, descontinuamos o sistema antigo, que era um sistema cliente-servidor tradicional, e em relação ao diagnóstico, a estratégia foi separar o desenvolvimento do núcleo do Soma, né, do núcleo da parte de diagnóstico. Então, a gente tinha a equipe de desenvolvimento trabalhando no núcleo, trabalhando em interface, trabalhando em banco de dados, trabalhando em segurança de dados, e, enfim, análise e tal, tudo que era tudo menos diagnóstico, né? Isso por uma questão de estratégia de desenvolvimento, e foi acertada, né? Bom, o que acontece é que o diagnóstico, por ser, como o André falou, a cereja do bolo, mas ao mesmo tempo ser a ponta final do sistema, e ela é extremamente dependente da instalação do sistema, da coleta dos dados, da disponibilização dos dados, a gente precisava de ter instalações feitas e bases de dados e regras, né, para poder, então, colocar o diagnóstico para funcionar efetivamente. Aí, coincidentemente, quando chegou em 2018, com a mudança, né, da gerência, que foi uma mudança bastante favorável, bastante interessante, né, isso me deixou mais disponível, né, para trabalhar com engenharia, e aí eu trabalhar com engenharia nos bastidores do Soma, ou seja, trabalhar com a parte de engenharia mecânica, né, particularmente, para dar os subsídios necessários de engenharia mecânica ao Soma. Afinal, o Soma é um software para engenheiro, né? Então, o que eu fiz? Eu foquei, como a instalação de Itaipu já estava adiantada, na verdade, o projeto Itaipu, conforme o Assis falou, ele foi gestado lá em 2011, né? Nós conversamos muito e somente em 2015 é que o projeto efetivamente começou, né? E agora, em 2019, é que nós conseguimos fazer com que todas as máquinas estejam sendo monitoradas. Então, em 2018, eu vislumbrei que o modo diagnóstico ele precisava ser tirado da gaveta e colocado para respirar, né? Eu teria que dar vida, estava na hora de dar vida a esse módulo, porque brevemente nós teríamos que colocar ele para funcionar em Itaipu. Então, o que eu fiz? Eu dei uma olhada, eu acompanhei o desenvolvimento desse trabalho ao longo do tempo, mas, obviamente, eu tinha uma carga gerencial muito grande, né? Então, tinha uma pessoa que estava trabalhando que era um especialista nessa parte de inteligência artificial, né, que é o Luciano Costa. O Luciano, se o Luciano estiver nos assistindo, um abraço para você. Ele ficou trabalhando no desenvolvimento do software e eu fiquei acompanhando do ponto de vista de engenharia. Então, quando eu me vi mais disponível para trabalhar em engenharia, no escopo do Soma, então eu foquei no módulo de diagnóstico e vi que ele... passei um mês, 2 meses, fazendo todo o levantamento da situação e vi que ele merecia, na verdade, ser todo refeito, né? Então, e modernizado, né? Então, o que eu fiz? Eu parti para refatorar ele todo, mas dentro de uma plataforma de desenvolvimento de software que eu dominava, que era o LabVIEW, né? E então, modernizei, refiz todo o software, né? A máquina de inferência, é importante ressaltar que a máquina de inferência é um software que é disponível, existem várias máquinas de inferência disponíveis, né? No passado, as máquinas de inferência, elas eram compradas, né? Só existiam máquinas de inferência comerciais e, depois de um certo tempo, começaram então, a aparecer máquinas de código aberto. Então, nós, já naquela época, optamos por uma máquina de inferência bastante robusta, bastante utilizada aí no mercado, de código aberto. E eu, então, atualizei a versão dessa máquina de inferência e desenvolvi toda a outra parte para fazer a comunicação com a máquina, né, para fornecer informação à máquina. Só que o que acontecia, né? Nós tínhamos o seguinte, em relação às regras,
Itaipu já tinha uma base de regras que foi feita com 120 regras já desenvolvidas na época daquela tentativa de instalação do sistema que o Assis comentou, daquele outro sistema que não deu certo. E isso foi um documento que foi guardado, né, que foi um documento feito a muitas mãos, muitas pessoas capacitadas, os próprios estrangeiros que eram fornecedores do sistema. E aí nós ressuscitamos essa base de regras, porque ela era valiosíssima, né? Porque ela seria o pontapé inicial para o nosso modo diagnóstico em Itaipu. Agora, o problema é o seguinte, essas regras elas precisariam ser atualizadas e elas precisariam ser testadas, né? Porque era necessário que o processo fosse validado, né? Não é só você instalar o processo, né, de diagnóstico na planta e ele não dá diagnóstico direito. Então, é melhor não ter. Então, o que eu parti para fazer? Eu tive a ideia de desenvolver um simulador, né? Um simulador do sistema do processo de diagnóstico todo, né? Em que os dados pudessem ser injetados no simulador. O simulador ele classificava os dados e entrava em comunicação com a máquina de inferência e as regras eram disparadas, né? Então, esse simulador, eu desenvolvi esse simulador justamente para quê? Para que a gente pudesse fornecer, primeiramente, para ter um protótipo do processo validado, né? Aliás, essa questão da prototipagem foi muito interessante, porque isso fez com que nós passássemos a adotar uma estratégia de prototipagem, né, de software, né? Então, esse sistema de diagnóstico, esse simulador, ele, na verdade, ele foi muito interessante porque ele acabou sendo feito de uma forma modular, em que ele pode ser adaptado para qualquer cenário, né, facilmente. Inclusive, eu já fiz isso para outros cenários. Então, assim, essa estratégia de prototipagem, ela se mostrou muito interessante, né? Porque a gente passa a desenvolver o protótipo, né, no laboratório, a gente valida esse protótipo, e esse protótipo é passado para a equipe do Soma, para que a equipe do Soma implemente o software propriamente dito. Então, quando a equipe for implementar o software, ele já está completamente pronto para entrar em operação. E aí a minha ideia também era que com esse simulador eu poderia fornecê-lo a Itaipu, e Itaipu usar o próprio simulador, então, para fazer o trabalho de atualização das regras. Então, foi um trabalho aí que eu levei um ano, isso terminou lá para o final do ano passado, 1 ano e meio, né? Foi do meados de 2018 até o final do ano passado. Estive em Itaipu umas 2 ou 3 vezes, passei o software para o pessoal de Itaipu, né? O Newton ficou como o responsável por esse processo, e a equipe do Soma, ela recebeu também, né, o André acompanhou o tempo todo isso. Então, a receita de bolo, né, ela está toda delineada e está na agenda, e já começou, então, a ser implementada definitivamente para o Soma. Então, assim, para 2021, né, a nossa meta é colocar esse modo diagnóstico na operação, com essa base de regras inicial, atualizada na medida do possível. Eu sei que isso é um trabalho muito grande, né, para o pessoal de Itaipu fazer, né? Muitas pessoas que desenvolveram, eu acho que praticamente todos que desenvolveram aquela base de regras inicial já se aposentaram, mas o pessoal novo tem plena condição, plena capacidade, né? Eles herdaram muito do conhecimento desse pessoal mais antigo, dessa geração passada, e eles têm plena capacidade de desenvolver essas regras para que no ano que vem, então, isso, na verdade, o André sabe melhor do que eu, né, a questão do planejamento do Soma, mas, sem dúvida nenhuma, essa é a nossa meta, a gente ter o modo diagnóstico rodando a partir de 2021. E, assim, o André também comentou na questão dos Digital Twins, né?
O HotMath é um outro software que foi desenvolvido também, foi desenvolvido por mim nos anos 90 e tal, e eu aproveitei agora nessa empolgação aí de desenvolver o simulador para Itaipu e refiz todo o HotMath em LabVIEW, nesse espírito da prototipagem, e também está tudo delineado para entrar no Soma, como uma ferramenta de simulação que ela vai complementar, ela vai fornecer para o usuário a possibilidade dele ter ideia de como a máquina se comporta dinamicamente, teoricamente, né, com o que ele está recebendo de sinais. Terminando, né, essa parte do HotMath, ela vai ser implementada no Soma, toda a parte de cálculos e tal, e a parte de interface, que ela é muito importante, né, ela está sendo, então, desenvolvida por uma equipe do PTI, né, nesse espírito de parceria que a gente tem nesse projeto Matrix, assim como a AIS desenvolveu, né, o modelo 3D da máquina. Algumas equipes do PTI já desenvolveram outras coisas também, já contribuíram, mas a interface desse módulo de simulação do HotMath, ela está sendo desenvolvida por uma equipe do PTI, e, se Deus quiser, em 2021 a gente também coloca ela para funcionar. E esses dois módulos vão, sem dúvida nenhuma, fazer uma grande diferença para o Soma. Bom, desculpa ter me alongado, mas é isso aí. Nada. Muita história. Você gosta de ouvir mesmo. Mas muito obrigado. Agora a gente vai escutar um pouco o Newton. Obrigado, Renato. Newton, boa tarde, bem-vindo novamente, obrigado por ter vindo. Agora sim, essa turma toda falou muito aí, mas quem dá o ok final é você, né? Você é o cliente final deles todos aí. De Assis, Yuri, André, Renato, você é o cara que dá a palavra final. Então, assim, né, para contar para a gente, conta só para a gente aqui, né? O que mudou para a engenharia de manutenção a instalação do Soma e do sistema Matrix em Itaipu? Pode falar a verdade. Certo, obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o sistema Soma e o projeto Matrix, eles vieram para sanar uma deficiência muito grande que nós tínhamos na manutenção da Itaipu, e especialmente no setor de geradores, né? Como o Assis já explicou, nós tínhamos sensores, né? Até 2 anos atrás nós tínhamos um conjunto grande de sensores instalados, mas não tínhamos um sistema de monitoramento das unidades geradoras. Então, todas as medições eram feitas de modo manual. Nós tínhamos que fazer qualquer medição, tinha que ser feita de modo manual. E nós temos um conjunto grande de sensores por unidade geradora, né? São cerca de 360 sensores só de temperatura, né? Então imagina fazer essa medição manualmente, sensor por sensor, é um trabalho muito grande. Então, a primeira coisa que mudou foi isso, essa redução do número de homem-hora gasto nessa medição, né? E é bom lembrar que não é só medir, anotar o valor, depois registrar isso num computador, né? Então aí existia ainda o risco, a possibilidade de introduzir um erro nessa digitação dos valores. Então, agora nós temos a possibilidade de adquirir os dados de temperatura de forma muito rápida, né, sem necessidade também de emitir uma ordem de serviço, né, de solicitar uma aprovação, deslocamento de uma equipe até a unidade para fazer a medição. Então, isso agilizou bastante a nossa análise e o dispêndio de homem-hora pela nossa execução. Uma outra coisa que eu posso lembrar também é a gravação das temperaturas, né? Nós podemos agora adquirir as temperaturas de forma muito rápida. Aqui na Itaipu, só para dar um exemplo, a gente tem as paradas periódicas para manutenção, né? E antes da parada, nós fazemos uma coleta geral de como estão os sinais da máquina, para ter uma fotografia de como está a máquina antes, e depois, quando ela retorna, nós fazemos a mesma medição, né, para ter uma fotografia de como ela retornou da manutenção.
até para saber se a manutenção foi bem feita e se não foi inserido nenhum defeito nas atividades de manutenção, né? Então, hoje em dia, esse é um processo muito simples, né? Com apenas alguns cliques, nós conseguimos gerar um relatório, né? Que já vem num formato, no modelo, né? Da Itaipu, com todos os componentes da máquina, com o estator, com o núcleo, o enrolamento, todos os componentes da máquina e as suas grandezas associadas, né? E outra coisa também que eu posso lembrar é o histórico de valores, né? Como o sistema armazena as medições no seu banco de dados, né? Nós temos o histórico de medições desde a entrada do sistema e isso é muito importante, muito útil para a engenharia de manutenção, tanto para a mecânica quanto para a elétrica, para fazer toda a análise, né, de como a máquina está se comportando, né? Para analisar algum evento, né? Para verificar alguma correlação entre sinais também. Ok. Newton, assim, quais as principais vantagens, né, que você enxerga nessa solução, né, do Soma do Matrix? Certo. Bom, tem várias vantagens, né? Eu posso destacar algumas aqui. Em primeiro lugar, o Soma, ele é um sistema feito, é uma solução em ambiente web, né? Então, quando eu estou lá na usina, né, da minha estação de trabalho, eu consigo acessar todos os módulos do sistema, visualizar as grandezas, pesquisar o histórico, acessar a interface 3D. Então, o usuário tem essa facilidade. Atualmente, como nós estamos trabalhando de forma remota, né, devido a essa a situação, né, nós estamos trabalhando em casa, eu estou na minha casa e foi disponibilizado um acesso remoto à minha estação de trabalho, né, e eu consigo acessar o Soma acessando a minha estação de trabalho que está na Itaipu. Então eu vou fazer um teste aqui, vamos ver se minha conexão vai ajudar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Pronto, agora acho que está aparecendo para vocês, né? Sim, tá sim. Então eu tenho acesso remoto ao Soma, né? Essa aqui é a cara do Soma, né? Uma solução web que eu estou acessando através do navegador, como o André já mostrou, né? Ele é composto por vários módulos. Então eu tenho aqui, por exemplo, um módulo online, onde eu consigo ver as temperaturas neste momento, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a árvore, né, com os componentes do gerador, né, gerador, estator, mancal, turbina, né. Aqui eu tenho as temperaturas do mancal guia superior, né, só para dar alguns exemplos. Eu consigo fazer uma análise também, né, com o histórico de valores, né. É só selecionar aqui o sensor que eu quero analisar e arrastar aqui para essa tela, eu consigo ver o histórico, né? E eu tenho também o módulo monitor, né? Nesse caso aqui eu estou com a máquina 16, que está em operação agora, e eu posso selecionar um subconjunto da unidade geradora. Eu posso analisar aqui o mancal guia superior, ver as temperaturas. Aqui eu tenho os sensores do núcleo, né? Mostrando as temperaturas do núcleo. Então, cada botão aqui me dá acesso a uma parte da unidade geradora. E eu tenho também o modelo 3D, que já foi apresentado em alguns slides, e o Yuri explicou um pouquinho, né? Eu tenho aqui a vista inicial do modelo 3D. Então, o modelo 3D ele foi desenvolvido pelo Parque Tecnológico Itaipu, do lado brasileiro, né, o PTI, baseado nos desenhos do nosso arquivo técnico. Nós temos um conjunto de desenhos, né, em 2 dimensões, com todas as partes da unidade geradora. Isso foi desenhado, foi um trabalho bem grande, isso foi passado por um software de modelagem 3D, e eu tenho então agora desde a tampa da unidade geradora, passando pelo rotor, estator, a turbina, distribuidor, a caixa espiral, o tubo de sucção, todos os componentes da máquina estão aqui no modelo 3D e eu consigo fazer uma série de operações aqui com a unidade geradora. Consigo girar
girar em vários sentidos, né? Eu consigo dar um zoom, por exemplo, para verificar um componente de perto. Então, só como ferramenta didática já serve como uma ferramenta fantástica, né? Para quem quer conhecer como é a arquitetura da máquina, como são os componentes, para quem não teve acesso a uma montagem, uma unidade geradora, para quem entrou na usina há pouco tempo, né? Isso é uma ferramenta didática fantástica para a pessoa explorar e conhecer como é a arquitetura da máquina. Eu consigo também selecionar um subsistema, por exemplo, o estator. Eu quero visualizar apenas o estator, as barras e os trocadores de calor, por exemplo, né? Então, eu posso dar um zoom. À medida que eu dou um zoom, ele vai mostrando os sensores que vão aparecendo, né, conforme a área que eu vou navegando, né? Eu tenho aqui um minimapa que mostra o ângulo de visão do usuário, né? Se eu girar aqui, ele vai girando de um lado e para o outro, né? E essas caixinhas brancas são as caixinhas dos sensores e das grandezas que estão medindo. Então, por exemplo, se eu clicar num deles, ele destaca e ele centraliza, e eu tenho aqui, por exemplo, um sensor do núcleo com a temperatura do núcleo medida por esse sensor. Eu tenho aqui, por exemplo, um sensor de enrolamento, né, um sensor de temperatura entre barras do enrolamento estatórico. Então, eu tenho uma série de facilidades de forma remota através do ambiente web. Nilton, como é que fazia essa identificação antigamente? Como é que era feita essa identificação de sensores? Que agora está em ficção científica, né? Como é que era feito antes? Então, antigamente, a pessoa tinha que pesquisar o desenho no arquivo técnico. Isso leva um tempo, né? A não ser que você já tenha uma familiaridade grande com o arquivo técnico, com os desenhos, mas leva um tempo muito grande até você achar o desenho certo e você abrir o desenho e visualizar, pesquisar e encontrar exatamente onde se encontra aquele sensor. Então, só para dar um exemplo, eu tenho aqui alguns desenhos já salvos, né, para encurtar, senão a gente ia demorar um tempão aqui. Mas eu tenho aqui alguns desenhos salvos. Então, eu tenho aqui um desenho em 2 dimensões do sistema de água pura, que faz o resfriamento das barras do enrolamento estator. Então, se eu quisesse ver o sensor número 10, por exemplo, eu tinha que entrar aqui, procurar nessa tabela, achar o sensor, verificar a barra onde ele se encontra, a ranhura, e tentar localizar aqui nesse desenho exatamente onde esse sensor se encontra. Hoje, com essa IHM 3D e com o som, eu posso vir aqui, digitar o código do sensor, né, o tag dele. Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero ver o 8. Eu vejo aqui o 8, ele me mostra o 8, eu clico aqui no botão, né, e ele já vai para a localização dele. Então, isso é uma facilidade, né, muito grande, né? Excelente. Excelente. Eu vou fechar a tela aqui. Pronto. Tá ok. Eu tenho mais uma pergunta para você. Assim, eu queria saber das expectativas da engenharia de manutenção para o sistema, né? De uma forma geral. Certo. Bom, agora, o que a gente espera? Como nós já temos a aquisição funcionando, né? A aquisição, o armazenamento dos valores, né? O acesso ao sistema é muito rápido, né? Auxiliando bastante as nossas análises. O que a gente espera é que o sistema cresça e ele se desenvolva e se torne cada vez mais inteligente. Então, o crescimento pode ser agregando mais pontos de aquisição, acrescentando sensores, seja ligando o sistema diretamente em novos sensores de vibração, sensores de descargas parciais, ou então através de uma conexão com outros sistemas, como o sistema PI da Usisoft, né? Nós já temos aquisição de parâmetros como potência,
corrente, tensão, e mais sinais podem ser agregados ao soma através dessa conexão. Uma outra expectativa também é a implementação de ferramentas estatísticas, né, para auxiliar na análise dos históricos de medição, como parâmetros como média, desvio padrão, máximo, mínimo, histogramas, né? Na IHM 3D, nós temos também algumas ideias do que pode ser implementado, e aí existe um universo de melhorias que podem ser implementadas, desde mapa de cores, mapa de calor, tensão nas barras. A IHM pode ser usada também para treinamento, para treinar as equipes, para treinar numa instrução de manutenção, por exemplo, uma instrução de desmontagem e remontagem, né? Então, existe uma gama de possibilidades muito grande. E como o Renato já explicou também, o CEPEL está trabalhando no desenvolvimento de ferramentas de análise, né, de diagnóstico, usando ferramentas computacionais. Então, o sistema especialista, baseado na árvore de falhas, né, que a gente espera que seja, que a gente aguarda a implementação em breve, né, como o Renato explicou. Então, de forma geral, a gente espera que o sistema vá se tornando mais inteligente, né, com mais recursos, mais ferramentas e algoritmos, para que ele auxilie tanto a engenharia de manutenção quanto a execução de manutenção, no diagnóstico, no reconhecimento de padrões, na identificação de pontos divergentes, na identificação de tendências, né, e na evolução de possíveis defeitos para auxiliar na manutenção preditiva. Hilton, muito obrigado, uma excelente apresentação de todos vocês. Queria agradecer mais uma vez a sua participação e vamos continuar trabalhando juntos. Para André, volta a você. Então, André, além de Itaipu, onde mais o Soma está instalado? Você podia falar para a gente? Uma boa tarde novamente a todos, agora eu apareço. E o Soma está instalado fazendo monitoramento de descargas parciais na usina de Samuel e na usina de Balbina. Ele faz o monitoramento, tem uma versão que precisa ser atualizada, que está fazendo o monitoramento também de grandezas mecânicas, temperaturas e vibrações na usina de funil em Furnas. Também faz um monitoramento, tem uma versão do Soma integrada com o projeto Turbo Diag, que faz o monitoramento e o prognóstico de vida de turbinas e caldeiras, que está instalado na usina de Jorge Lacerda, da Engie. E o Soma, ele é um produto muito versátil, né? A ideia, eu gostaria de aproveitar a deixa, a gente andou conversando também, né, faz umas semanas, assim, para ver como é que a gente já teve um input interessante de Angra, né, enfim, a aceitação do sistema tem sido muito boa, a gente precisa fazer isso acontecer, né, junto às nossas empresas, mas não é um sistema que se limita a gestão de geradores, de ativos de geração. Na verdade, a gente desenvolveu um sistema de internet das coisas industrial capaz de monitorar qualquer coisa. O Assis citou que a gente pretende, né, a gente tem toda a capacidade de fazer o monitoramento da barragem da usina, que é um problema de natureza completamente diferente. E, inclusive, aplicações fora do setor elétrico sem nenhum problema, porque a gente está desenvolvendo uma ferramenta robusta e com uma arquitetura suficientemente flexível para atender a todos esses tipos de situação. Então, um exemplo disso, no setor elétrico também, mas a gente tem uma aplicação do Soma que está sendo prototipada, a gente está instalando um piloto na nossa subestação de Adrianópolis, no CEPEL, para o monitoramento de transformadores de potência, capacitância, tangente delta e descarga parcial. Todas essas tecnologias de instrumentação desenvolvidas também pelo CEPEL, pela equipe do IMA-DP e do IMA-CTD. Abraço, pessoal, também, que está assistindo aí. Então, bom, eu creio que é isso. Ao longo dos anos, o Soma também já foi sendo aplicado numa série de outros problemas, até monitoramento de estais de torres de alta tensão, mas atualmente são essas as aplicações que a gente tem. Ok, André, agora outra pergunta para você, antes da gente abrir para a audiência. Como as empresas devem fazer para chegar no patamar de Itaipu? Itaipu está no outro patamar, né? Basta adquirir o Soma?
Olha, eu diria que o Newton ele comentou dessas expectativas, né, que a Itaipu tem hoje. É interessante, em primeiro lugar, que a gente tenha um sistema de monitoramento robusto. Essa solução que a gente vê hoje, que a AIS, juntamente com o PTI, com o Corpo Técnico de Itaipu e o CEPEL, né, elaboraram, isso não seria possível sem a gente colocar um alicerce que muitas vezes demora a aparecer, mas um sistema de aquisição robusto e seguro, isso é uma coisa fundamental. E num segundo momento, eu diria o seguinte, uma recomendação para as nossas empresas do setor elétrico, para a nossa audiência, invistam na modelagem tridimensional dos seus equipamentos, dos seus ativos e dos seus processos. Porque isso é um passo fundamental para a gente ter essa virtualização dos nossos equipamentos, é algo que vai agregar um imenso valor. Essa virtualização, ela diz respeito tanto ao Digital Twin, que é a simulação, né, do comportamento dinâmico e eletrodinâmico da máquina. Aliás, só um comentário que nós também estamos investindo, estamos estudando, né, como fazer essa parte de simulação do Digital Twin eletrodinâmico, né, estamos avançando também nessa ideia, temos já a solução mecânica. Mas eu diria isso, eu começaria por colocar um bom sistema de aquisição de dados e investir na modelagem tridimensional dos equipamentos. E olha, as empresas do Grupo Eletrobras, por favor, contatem-nos, né? Estamos aqui querendo trabalho, né? A gente é apaixonado pelo que faz e realmente é um prazer. Com certeza. André, mais uma vez, parabéns pela apresentação, na verdade, parabéns a todos os apresentadores, foram fantásticas as apresentações, o grau de conhecimento demonstrado é muito grande, e faz a gente ter orgulho mesmo, orgulho do Brasil ter um produto dessa qualidade, uma empresa, também uma instituição como Itaipu. Foi emocionante, a apresentação de vocês é digna de parabéns em todas as dimensões. Agora a gente vai abrir para perguntas da audiência, a gente não vai poder fazer todas, em função até do avançar do horário que a gente tinha se proposto a manter, né, o tempo do nosso webinar. Então, o André já continua por aí, porque a primeira pergunta é para você. A pergunta do engenheiro Salomão, do Departamento de Sistemas Elétricos da Eletrobras Eletronuclear. Ele parabeniza você, muito boa iniciativa, parabéns, e pergunta: André, temos em nossas usinas termonucleares A1 e A2 sistemas de aquisição de dados de processo na forma de histórico e tendência. É possível usar o SOMA offline para fazer data mining e obter saúde dos sistemas? API, Key Performance Indicators, com algoritmo de lógica fuzzy, inteligência artificial implementado? Eu diria... Como é que é o nome? Salomão? Salomão. Muito obrigado pela pergunta. E, olha, a vantagem de trabalhar com o SOMA é que eu como pesquisador, como desenvolvedor, eu abro a caixa preta. Então, na verdade, o SOMA ele foi desenvolvido com o objetivo de atender uma demanda dos nossos clientes. Nós estamos aqui para atender às necessidades do setor elétrico. Essa é a missão do CEPEL. Quando a gente fornece uma solução desse tipo, é porque a gente vê que existe uma deficiência, existe uma demanda, e aqui nós podemos atuar com eficiência, com eficácia. Então, eu diria para você que sim, porque o SOMA ele possui toda uma estrutura de importação de dados, de adaptação de dados, então a gente consegue, né, extrair todas essas informações, e daí em diante, quer dizer, poxa, a gente pode começar fazendo um processamento offline, eventualmente depois você... O sistema ele é todo modular, ele tem uma arquitetura, né, modular, que ele pode ser expandido. Então, num segundo momento, você coloca a coisa de uma forma online, monitorando os seus equipamentos. Então, o sistema ele é bastante flexível e tem a vantagem de ter sido desenvolvido por nós. Nós conhecemos o sistema, nós podemos customizar o sistema e a vantagem também é que você pode conversar diretamente conosco, né? Você pega o telefone, na semana seguinte a gente está aí para discutir a melhor solução que vai te atender, né? De novo, né, André? A gente continua discutindo. No caso de novo. Então tá bom. A segunda pergunta acho que é para você também, é do Ricardo Ramos, da ENAI. Quais são os planos para o futuro do SOMA?
Pergunta em relação à expansibilidade para as outras áreas da indústria 4.0. Perfeito. Ricardo, a gente está investindo atualmente nessa parte de manufatura aditiva. Isso a gente tem, recentemente adquirimos no Laboratório de Mecânica Aplicada uma impressora tridimensional, a gente está investindo nessa área. A parte toda de sensoriamento, a gente quer expandir isso para outros ativos. Temos também um projeto de monitoramento de turbinas de geradores eólicos, pás de geradores eólicos, inclusive, que é um grande desafio, monitoramento de linhas de transmissão, robótica, como eu já falei. Eu diria que o céu é o limite. A gente vai conduzido pela demanda dos nossos clientes, evidentemente, né? Mas a gente tem um horizonte de trabalho muito fértil adiante, né? Com relação à inteligência artificial, recentemente foi criado o NTEC no CEPEL, que é um núcleo específico para trabalhar esse tipo de questão. O CEPEL está investindo pesadamente, não pode se furtar também a essa onda tecnológica, né? Com relação à parte toda de simulação dos digital twins, temos investido também em toda a parte de projeto também da modelagem de outros tipos de equipamento. Então, eu diria que a gente está avançando e avançando bem, mas ao passo também do que a gente sente que é a necessidade do setor. Obrigado, André. Agora tem uma pergunta de uma pessoa que eu não sei se você conhece, nosso doutor Raul Solero. Puxa vida, um abraço, Raul. Raul Solero, um prazer, o Raul está aqui assistindo a gente. Não é surpresa, mas é um prazer, como sempre. Ele inicia mandando cumprimentos e congratulações aos colegas de Itaipu, PTI e ao CEPEL, particularmente a nós dois, André, e pergunta: quais as novas tecnologias que estão sendo avaliadas para a evolução do nível de inteligência para processamento das informações que são postas à disposição pelo Soma? Perfeito. Bom, a gente falou muito de inteligência aqui, falamos de sistema especialista, de modelagem em termos de lógica fuzzy, e a gente falou de um termo geral que é inteligência artificial. Inteligência artificial que a gente entende que deva fazer um agrupamento dessas ferramentas, um agrupamento, uma clusterização de dados, de comportamentos da máquina, para que a partir daí a gente possa abstrair novas informações como subsídio para o diagnóstico. Nós temos algumas linhas de atuação, obviamente, existem ferramentas que estão dando muito certo. Eu gosto sempre de citar, tem uma palestra que eu faço sobre inteligência artificial, que eu mostro o exemplo do Google Fotos reconhecendo a face do meu filho disfarçado. Ele com fantasias, com elmo, Então, se um sistema de inteligência computacional hoje em dia já é capaz de identificar o rosto de uma pessoa, quer dizer, a gente tem que investir nesse tipo de tecnologia, nessas ferramentas comprovadamente eficazes, que aí tem uma gama grande de opções, se fala em deep learning, enfim, tem uma porção de coisas que a gente pode aplicar nisso. Agora, eu fico mais feliz, eu tinha algumas linhas de pesquisa dentro da própria equipe do Soma, mas recentemente o CEPEL, comentei há pouco, ele criou uma tropa de elite nessa linha de inteligência artificial. Isso realmente é algo que a gente pode aguardar frutos extraordinários, não só para o Soma, mas para os produtos do CEPEL e para o impacto da inteligência artificial e da indústria 4.0 no setor elétrico. Estou fazendo aqui uma profecia, mas isso vai dar um grande resultado. Com certeza, André, eu concordo com você, integralmente. Agora temos uma pergunta, eu acho que a gente vai ter que fazer como a última pergunta aqui do auditório, depois todas as que foram efetuadas aqui, por favor, a gente vai responder e vai encaminhar a resposta para os que têm os e-mails aqui identificados. Vocês podem continuar fazendo. Então, assim, essa agora é difícil, hein, André? Acho que essa agora eu vou passar para o Assis. É uma pergunta do professor Coronel Paulo Pelanda, do IME. Ele pergunta quando o projeto Soma iniciou, e qual o valor aproximado investido, incluindo o custo de HH das instituições e empresas envolvidas até o momento? Boa tarde, Paulo.
grande prazer estar em contato com você aí, grande engenheiro de primeira grandeza, é um especialista em cybersecurity, um cara, engenheiro de primeira grandeza aí. Bom, Paulo, é uma pergunta muito difícil de responder pelo estilo do projeto que o Matrix adotou. A gente tem muita coisa aí que está sendo desenvolvida em parceria. Então, por exemplo, a gente não está pagando a licença do Soma, tá? Que seria um custo, um dos mais altos do projeto, se não fosse na linha de parceria, né, de um contato que já existe muito forte aí da Itaipu com o CEPEL. Algumas coisas, por exemplo, a IS é uma startup, a gente pegou eles no começo, provavelmente o preço que eles fizeram para a gente no desenvolvimento dessa ferramenta fantástica aí, um segundo ou um terceiro cliente vai ser difícil de conseguir, né? A gente apostou junto com eles nessa solução, deu muito certo, para vocês puderam ter um gostinho aí pela cara do sistema, né? Algumas coisas foram desenvolvidas com o PTI, por exemplo, desenvolveu bastante coisa, que é junto com a parceria, né, da Itaipu com o PTI. Tem muita coisa aí, cara, que não tem preço, sabe? A engenharia do sistema, o desenvolvimento, os 30 anos de desenvolvimento do CEPEL no Soma, veio para a gente embutido no software, né, sem custo também. Então, eu diria o seguinte, cara, o custo de hardware que a gente pagou, que efetivamente é fácil de mensurar ali, ele é um custo insignificante perto do valor do sistema, sabe? Então, eu não vou conseguir te dar um número, cara. O projeto começou mais ou menos ali em 2011, tem bastante tempo já, né? A gente está em 2020, são 9 anos de desenvolvimento aí. O projeto da IHM 3D é antes disso ainda, tá? Então, é uma conjuntura de astros aí, iniciativas que estavam andando, a formatura do Yuri, o desenvolvimento, o doutorado do Renato, do André também, né, que terminou o doutorado dele aí no meio do caminho. Isso é difícil de avaliar, cara. Então, acho que eu vou ficar te devendo essa e a gente conversa sobre isso mais fácil tomando uma cervejinha quando você vier para cá. Um grande abraço, meu amigo. Desculpa não poder te responder com um número exato, tá? Não excelente. Tem. Excelente, assim, excelente resposta. Muito obrigado mais uma vez a todos. Gostaria que a gente continuasse aqui, acho que a gente tinha o dia inteiro para continuar falando aqui, a noite toda, mas a gente tem que encerrar. A gente se comprometeu a ficar perto de 1h30 e a gente já está até passando disso. Infelizmente, a gente está chegando ao fim aqui do nosso evento, né? A gente agradece novamente a participação de todos os apresentadores, de toda a audiência. Agora, um assunto vasto como esse não se esgota num tempo tão limitado, né? Então, a gente convida a todos os interessados a entrar em contato conosco através do nosso website, www.cepel.br, e teremos o maior prazer em apresentar com maiores detalhes a solução. E nos visitem também. Nos acompanhem também nas nossas redes sociais. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, e a gente se vê na próxima. Tchau.